Bom dia, graça e paz. Vamos com mais um devocional, né? Antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, te agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos vivos, Senhor, e que nós possamos ter um dia abençoado na Tua santa presença, Pai. Todos que estão aqui, todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E hoje, o nosso devocional do dia 26 de março diz assim: cuidado com o ativismo. E a gente vai ver no versículo de Marcos, no capítulo 6, do versículo 31, que diz assim: Jesus lhe disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então, nós vamos mais adiante um pouquinho para a gente entender este versículo. Constantemente estamos sendo engolidos por exigências vindas de todos os lados, tanto de outras pessoas quanto de nossas cobranças internas. E, mesmo que nós esforcemos muito, não será suficiente para atender todas as demandas que nos cercam. Então, esse versículo já está dizendo aqui para mim e para você que hoje o tempo, 24 horas, parece que é curto diante das coisas, das demandas que a gente tem para fazer. Que muitas vezes não dá tempo da gente concluir o dia e dizer: hoje eu fiz tudo o que estava previsto. Assim está dizendo o Senhor aqui, que vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. E o que é que acontece muitas vezes comigo e com você? É tão assoberbado o dia que impossibilita a gente até de sentar e fazer uma refeição decentemente, né? Então, mais adiante ainda diz assim: vez e outra, podemos até nos sentir esmagadas, perdidas e cansadas ao tentar realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. E isso acontecia muito comigo na época que eu trabalhava fora. Quando eu digo fora, assim, tinha um trabalho de CLT, né? E muitas vezes eu dizia: meu Deus do céu, não tem condições. Eu não tenho condições de, no decorrer do dia, além de trabalhar fora, ter todas as demandas em casa. E eu pedia muito, 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 muito ao Senhor, que o Senhor me desse condições de não precisar trabalhar. Aí sim eu ia ter tempo para minha casa, eu ia ter tempo para os afazeres da minha casa, eu ia ter tempo de descansar. E hoje eu não sei se foi o tempo, as horas, né, que está passando tão rápida que 24 horas a gente acorda e quando menos espera já é meio-dia, quando menos espera já é 5 horas da tarde, quando menos espera já é a noite, e a gente não consegue dar conta de tudo que a gente pretende fazer. E isso hoje eu mesmo sem trabalhar mais de CLT. Tem dias que eu digo: Senhor, não vai dar tempo de fazer o que eu quero. É tão corrido que não vai dar tempo. E eu acredito que isso aconteça com você também. Então temos de entender que o ativismo é capaz de destruir a nossa vida. Está envolvido em muitos projetos para causar exaustão extrema e falta de senso de propósito. E isso inclui as atividades que realizamos também dentro da igreja. Servir faz parte da identidade de quem é discípula de Jesus. Mas o perigo aparece quando o serviço se transforma em ativismo religioso. Porque assim, gente, a gente não pode confundir, né? Eu sei que nem todos aqui que estão nesse grupo estão inseridos numa igreja. Nem todos que estão aqui realizam um trabalho comunitário. E isso, quando acontece, realmente, se a gente não tiver controle,
chega ao ponto de realmente se tornar exaustivo, porque é muito difícil conciliar. Eu fico muitas vezes assim, pensativa, porque tem muitos casais lá na igreja que fazem esse servir juntos, e isso se torna muito, muito leve quando é o casal, porque estão juntos na mesma direção, né? Eu creio que em nome de Jesus eu vou chegar lá, de estar junto com meu esposo, e aí sim o servir será leve, não será tão exaustivo, porque você tem que saber conciliar, né, para que não haja conflitos e para que realmente você não fique sobrecarregada, né? Então, assumindo uma postura, somos enganadas pelo pensamento de que quanto mais fizermos, mais agradaremos ao Senhor, quando na verdade o Pai se preocupa com o estado do nosso coração, não com o tamanho da nossa lista de incumbências. Verdade. Não adianta nada, nada a gente servir sem estar com o coração voltado, né? Porque o Senhor, Ele vê justamente isso, o nosso coração. Porque se nós não estivermos entregues verdadeiramente, nada adianta. E isso, quando eu falo isso, eu não só falo na parte de servir, não. Eu falo em tudo que a gente faz, que é para o Senhor. Tudo que a gente faz, que seja para o Senhor, a gente tem que fazer com o coração voltado, totalmente para Ele. E fazer com excelência, porque a gente não está agradando pessoas. Não precisamos agradar pessoas. Nós precisamos agradar ao Senhor. É só Ele que a gente precisa agradar. Pessoas não. Então, é como se muitos de nós estivéssemos presos em rodas gigantes de afazeres intermináveis que dão sensação de movimento sem nos levar a lugar algum. Foi o que eu acabei de falar. Tudo que a gente faz, principalmente quando é para o Senhor, nós temos que fazer com o coração e fazer com excelência. Porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. A gente sabe que a gente ontem teve um devocional do serviço, que até nos pequenos serviços domésticos, quando a gente se fizermos com excelência, agrada o coração do Senhor. Você imagine quando você está servindo na sua igreja, na sua comunidade, quando você está servindo a um amigo, quando você está prestando solidariedade a um amigo, quando você está ajudando um irmão. Se você não fizer com o seu coração, verdadeiramente, de nada adianta. E mais adiante vai dizer assim: nossa geração está desgastada e necessitada urgentemente correr para a presença de Deus, a fim de que Ele ajuste os corações e as agendas. Nós temos que ter um tempo para a gente, um tempo para que a gente possa dedicar ao Senhor. Um secreto. E Mateus 6,6 é justamente isso, né? Fechar a porta do seu quarto e ter um secreto com o Senhor. E isso é muito importante que a gente faça, que eu faça, que você faça, para que a gente possa alinhar o nosso coração ao que o Senhor quer para mim e para você. E caminhar com o Senhor é compreender que, quando depositamos a correria, as preocupações e as muitas demandas a seus pés, recebemos de volta paz, contentamento e descanso. Tudo, absolutamente tudo, quando a gente deposita aos pés do Senhor e descansa nele, Ele vai fazendo as coisas de uma forma que muitas vezes você diz: não conseguirei,
mas Ele vai ajustando de uma forma tremenda e sobrenatural, que você mesmo diz, poxa vida, eu não conseguiria sozinha, porque o Senhor é aquele que faz o que eu e você não faz, que é o impossível. E aprenda a desacelerar para que você perceba que a cura do cansaço e da ansiedade vem da simplicidade de uma vida ajustada ao que realmente importa. Talvez você tenha de dizer mais não do que sim. Gente, o sim, o não, ele é libertador. Porque não temos que fazer nada, absolutamente nada por obrigação. E recusar compromissos promissores para priorizar a sua saúde e seus relacionamentos familiares. Busque no Senhor o que se encaixa com a sua realidade. Dessa forma você se verá livre das exigências e andará no ritmo de Deus. Com certeza. E eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Eu não faço nada, absolutamente nada, antes de apresentar ao Senhor. E muito menos quando eu vou servir na igreja, quando eu entrei no ministério, quando eu entrei para ser líder. Tudo isso eu entreguei nas mãos do Senhor primeiro, apresentei a Ele. Quando eu recebi o chamado do Senhor, eu disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim. E eu não faço nada, gente. Nada. Existe pessoas superiores a mim, né, na igreja, que eu sou liderada também. Eu tenho uma supervisão, eu tenho uma coordenação. Mas, gente, eu não faço absolutamente nada que seja por obrigação. Eu sou muito sincera nesse sentido. Muito, mas muito mesmo. Porque eu não estou aqui para agradar pessoas. A única pessoa que eu quero agradar e fazer com excelência é para meu Deus, é para o meu Senhor. Até esse devocional que eu faço aqui com vocês. Para estar aqui é porque o Senhor permitiu, foi porque Ele pediu. Não foi algo criado pela Sônia, não. Jamais. Até porque se fosse, eu já teria desistido. Eu já teria desistido. Se a célula fosse algo criado por mim, eu já teria desistido. Se estar no ministério hoje dentro da igreja e servir fosse algo do meu coração, eu também já teria desistido. Mas tudo aquilo que a gente entrega nas mãos do Senhor, então quando o Senhor nos convoca, tem aquele velho ditado, né? Ou você vai pela obediência, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Eu prefiro ir pelo amor. E hoje é justamente isso, né? Que a gente tenha cuidado com o altivismo. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Gente, eu tô com os olhos inchados. Vou tirar o óculos aqui para vocês verem. Não é porque eu acordei. Não. Foi porque eu passei o dia ontem, todo dia, com muita dor de cabeça. E às vezes acontece isso, de passar uns 2, 3 dias assim. E eu estou com dor de cabeça. E eu fico exatamente assim. Esse aqui meu fica inchado.
mas eu irei ficar boa em nome de Jesus. Então, que vocês possam ter um dia excelente na presença do Senhor. Compartilhe o vídeo, né, com mais e mais pessoas. Muito tem o Senhor para fazer através desse devocional na vida de muitas mulheres. E muitas vezes a gente nem vê, vocês às vezes não sabem. Mas eu já fui procurada aqui, dentro desse grupo, por mulheres precisando muito de ajuda. Então, compartilha para que mais e mais mulheres sejam alcançadas em nome de Jesus. Tenha um bom dia na presença do Senhor.